Boa noite a todos e todas. Vamos começar mais uma live, hoje sobre o tema LGPD no processo do trabalho. Vou começar a colocar o tema aqui. Boa noite, professor Canuto. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Boa noite, minha colega Marúcia Belov, que está entrando aqui, que foi recentemente promovida a juíza titular da segunda vara de Teixeira de Freitas, uma cidade que eu gosto muito, que eu fui juiz titular. Também comecei minha carreira como juiz titular lá na primeira vara, na vara única na época, Teixeira de Freitas. Boa noite, Dado Farias. Boa noite, Iranildes. Boa noite, pessoal que está entrando aqui. Hoje nós vamos fazer mais uma live do programa Pós-SES Experience, né? Que é um momento em que nós conversamos com professores que também ministram aulas nos nossos cursos de pós-graduação online do SES. Né? Eu tenho a honra, a satisfação, o privilégio de coordenar o curso de pós-graduação online em Direito Contratual e co-coordenar, juntamente com o nosso Big Boss, Renato Saraiva, o curso de pós-graduação online em Direito e Processo do Trabalho. E hoje eu vou ter a satisfação de conversar com um talentosíssimo jurista. Ele é procurador do município de Salvador, advogado militante, professor universitário, foi presidente do Instituto Baiano de Direito do Trabalho, né? É meu coautor deste livro que vai aparecer aqui em cima, ó, esse livro aqui, que é o Curso de Direito Processual do Trabalho, da editora Saraiva, né, que vai agora para a terceira edição. Ele foi meu aluno no mestrado em Direito da Universidade Federal da Bahia, eu tive a honra de ser seu avaliador, né, e é um talento. Eu estou falando do professor Tércio Souza, que já está aqui, e eu vou puxá-lo aqui para com a gente, assim que a conexão permitir. E aí, enquanto isso, o pessoal vai entrando, apertando aí nessas pipinhas, essas coisas diagonal, para todo mundo saber que nós estamos ao vivo, porque o estimado Tércio já entrou aqui ao vivo com a gente. Tércio, boa noite para você, meu querido. Boa noite, meu mestre, meu amigo, meu ídolo, Oxi. nosso ilustre professor Rodolfo Pamplona Filho, com quem eu tenho uma imensa satisfação, honra de estar aqui coautorando, depois de ter sido seu aluno, depois de vivenciarmos o dia a dia da sala de aula, das mesas de audiência, das dores e incertezas de escrever algo a ser publicado. É uma imensa satisfação estar aqui hoje, Rodolfo. De fato, para mim é memorável. Que bom, eu fico muito feliz com isso. E vamos bater um papo essa noite. O pessoal já está perguntando para deixar a live salva. Nós vamos deixar a live salva lá no IGTV. Vou depois fazer o download dessa live, colocar também lá no meu canal no YouTube, canal Pamplona. Quero convidar todos e todas a seguirem, ativar as notificações para saber quando tudo entrar no ar. Se você não assistir essa live toda, cair, alguma coisa assim, já vai lá no YouTube, se inscreve no canal, que assim que ela for colocada no ar, você vai receber a notificação. E nós vamos bater um papo essa noite, como falei, com o Tércio, que é talentosíssimo, um jurista de uma nova geração, que eu tive a honra de acompanhar nos estudos avançados da pós-graduação lá no mestrado em Direito da Universidade Federal da Bahia, e ele hoje é meu colega, meu coautor, foi meu presidente no Instituto Baiano de Direito do Trabalho, né? Ele me sucedeu na presidência e eu tenho essa satisfação enorme, né, de ver ele brilhando em todos os cantos aqui da Bahia e do país. E vamos bater um papo aqui. O Tércio quase virou meu vizinho. Outro dia estava procurando casa, quase comprou aqui perto de mim, mas acabou Sou indo para quase outro lugar, vizinho. que ele é mais chique. Não, é bem o contrário. Eu sou quase vizinho. Entende? E aí vamos ter a satisfação, gente, de bater um papo aqui. Podem ficar tranquilos, a gente deixa os comentários abertos, vocês podem falar, podem fazer perguntas, podem mandar
perguntas também no direct. A gente vai responder. É um papo informal dentro dessa plataforma de lives na pós-CES Experience, que a gente bate papo com talentos do direito brasileiro sobre temas palpitantes, temas da atualidade. E esse é um tema, nessa live de hoje, um tema que é de interesse múltiplo. Né? Nós estamos falando hoje sobre LGPD, mas no corte do processo de trabalho. Mas é importante, enquanto o Teste está dando uma respirada aqui, que depois eu vou ficar explorando para ele falar à vontade, que eu aprendi que na netiqueta das lives, o anfitrião tem que ficar falando, porque aí o pessoal vai perceber que a gente está ao vivo e vai vir assistir. Né? Nesse ponto, especificamente, é preciso entender que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela praticamente inaugura no sistema brasileiro um microsistema, né? Com toda uma principiologia própria, com todo um sistema próprio, com todas novas regras que há muito já eram clamadas para o nosso direito, pensando também em normas internacionais. E aí, quando a gente pensa nessa aplicação, é lógico, é óbvio que ela não foi pensada para o processo do trabalho, mas dentro dessa compreensão da expressão de ordenamento jurídico, desse sistema jurídico que produz normas e que nós buscamos a compatibilização, é claro que ela gera repercussão em diversos ramos do direito, porque ela é um microsistema que é transversal. Ela vai refletir nas relações civis, nas relações processuais, nas relações trabalhistas, nas relações consumeristas, em especial. E a gente vai dar um corte especificamente para o processo do trabalho, daqui a pouquinho, até mesmo nessa expertise, nessa parceria que eu tenho com o Técio, de fazer um livro de processo do trabalho. Temos um artigo também sobre a LGPD e processo do trabalho, então vocês consultem isso para um aprofundamento, mas a gente vai bater um papo hoje, principalmente para trazer luzes para essas questões, porque muitas vezes, Técio, e isso é uma coisa muito interessante quando a gente trata de um diploma normativo que tem esse caráter transdisciplinar, é que as pessoas, às vezes, ficam na literalidade do dispositivo e não percebem que ele tem um interesse que é transdisciplinar e que vai gerar diversas repercussões. E isso nós vamos demonstrar aqui em tópicos, em pontos que podem gerar essa repercussão, coisas que são objeto do nosso artigo e outras coisas mais, né? Aquela parte, o que ocorrer, a gente vai falando aqui. E, meus queridos, nesse momento eu passo a palavra para esse talento que é o Técio, para fazer a sua introdução aí sobre o nosso tema. Técio, a palavra é sua. Rodolfo, mais uma vez, agradecer imensamente a você. É uma honra, é uma satisfação. É, de fato, estar com você, ainda que virtualmente, é sempre muito bom. Você que é um grande semeador de ideias, um grande pai de todos nós, essa liderança aqui, não só do direito do trabalho, né? Do direito civil também. Então, é uma alegria imensa falar com você e é uma alegria dupla falar sobre este tema. É um tema que tem vou dizer assim, me consumido há alguns Inquietado. anos, inquietado já há alguns anos. Há coisa de 2 anos atrás, eu fui dar uma aula numa pós, e a aula foi sobre as novas vertentes, as novas tecnologias no âmbito do processo do trabalho. E desde lá foi muito impactante perceber o quanto o sistema processual tem o condão de mudar de perspectiva em razão da tecnologia. Na verdade, Rodolfo, quando a gente começa, a gente acaba ignorando que as questões processuais são efetivamente um avanço, decorre
Olha, gente, parece que Técio caiu. O sinal dele aí caiu. Mas é uma das questões que eu estava continuando, dando uma continuidade aqui nessa exposição dele, é justamente nessa questão da grande influência que as tecnologias geram no processo em si. Né? E eu quero trazer com vocês uma reflexão, até já está voltando aqui agora, né? Justamente porque nesse período da pandemia isso ficou muito mais evidente. Ficou evidente nesse período da pandemia que Voltei. funcionou como uma enzima para a tecnologia no processo. Então, quando você caiu, eu comecei a falar e seguir a sua linha, né? Porque você estava falando lá da aula da pós que você deu sobre novas tecnologias e processo, e aí eu comecei aqui a falar como isso é pertinente no tema da LGPD e, na verdade, num grande tema do qual a LGPD vai estar inserida, que é justamente esse tratamento dos dados nesse campo da tecnologia. Eu aqui falando aqui com a nossa colega Marúcia Belov, que até pouco tempo estava Um abraço. juiz auxiliar, agora é juíza titular da segunda vara do trabalho de Teixeira de Freitas, né? Eu estava pensando outro dia, no meu dia a dia como juiz, né? Fazendo audiências virtuais, falando com o meu secretário de audiência, que obviamente é alguém que era do período anterior à LGPD e que continua fazendo a mesma coisa que fazia antes. Então, fica colocando na ata CPF dos estagiários, pedindo as informações num documento público e, nesse ponto, registrando lá na qualificação da testemunha para todo mundo ver o endereço residencial, algumas coisas assim, dados que são dados sensíveis, temas que a gente vai falar sobre isso. A própria concepção disso na prática do nosso processo, às vezes chega a ser engraçado, meio folclórico, e eu não quero podar ou limar ninguém, mas eu acho engraçado que ele, ainda no mundo da audiência telepresencial, ele quer fazer igualzinho como era na audiência presencial e pede o RG, pode a pessoa botar o RG e ele fica, parece com você mesmo. Mas perceba que aquilo está sendo gravado e pode eventualmente ser transmitido para o mundo. Então é realmente uma questão interessantíssima, um pequeno detalhe, né, que o tema da LGPD vai vir trazer uma nova luz na contemporaneidade. Tess, já falei demais, você volta aí. Cair esses desafios que a tecnologia nos impõe. Mas perceba, eu dizia o quão impactante foi cair a ficha de que o sistema processual ele não é uma dádiva vinda dos deuses, mas ele decorre de um método, daquilo que você me ensinou bem, das metodologias científicas para a obtenção, o avanço de uma determinada conclusão do Estado juiz. E o quanto, Rodolfo, impacta uma máxima de um filósofo canadense chamado McLuhan, no sentido de que o meio também é uma mensagem. E assim, é fácil a gente conseguir entender o meio é uma mensagem, quando você, que é um aficionado por histórias em quadrinhos, eu viro e digo para você, a história em quadrinhos na revista seria igual se eu filmasse a revista e colocasse para você assistir? Ou a história em quadrinhos na revista tem uma mensagem e o filme, o desenvolvimento daquela atividade, o desenvolvimento daquela história numa tela de cinema, ele demonstra uma outra mensagem. O meio acaba sendo a mensagem, acaba sendo também a mensagem. E muitas vezes a forma como nós transmitimos traz também uma mensagem e traz conteúdos que nós mesmos nem pensamos. Note quando você começou a sua frase. Cair, depois caiu a ficha. A expressão cair a ficha é algo que
remonta a um passado que a juventude hoje não tem nem ideia do que aí é a ficha do telefone público, entende? E a gente fica imaginando como a expressão na sua concepção original foi sendo adequada a uma nova linguagem, e mesmo quem nunca usou o telefone público de ficha, de repente usa, caiu a ficha. Perfeito. E aí perceba o quanto o sistema processual ele foi pensado, ele foi gestado no sentido de nos impor como medida de segurança para o jurisdicionado a divulgação, a publicização dos atos, porque o sistema processual foi pensado sob a perspectiva do caderno processual, Verdade. do livrinho que poderia ser escondido, poderia ser guardado, poderia ser sonegado das partes, poderia ser guardado e poderia, de qualquer modo, gerar uma insegurança para o jurisdicionado, para o cidadão. Então, a perspectiva do processo é gestada no sentido da perspectiva, no sentido do encaminhamento da publicidade, da publicização dos atos. E esse paradigma original passa por uma revolução científica, vamos pensar lá em Thomas Kuhn, que muda com a LGPD. E quando você vai continuar esse assunto, deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso amigo comum Olavo, que está assistindo também. Grande Olavinho! É um dos maiores, uma das pessoas que mais domina a acústica na Bahia e no Brasil, inclusive é o responsável pela acústica desse estúdio onde eu estou transmitindo, e ele também tem um excelente gosto futebolístico, o que lamentavelmente Técio não tem. Né? Aí discordarei. É o defeito comum de ambos. Dele, né? Então, mandar um abraço para a doutora Cris Preza, que fez audiência comigo hoje. De manhã eu vi aí e apareceu aí também. Mas volta aí, Técio. Justamente isso aí, você está falando, é sensacional, porque nós criamos e entramos na paranoia da publicidade justamente como um mecanismo de controle. Nós falamos que o processo é público, que acessar as coisas é público, mas, de repente, o outro lado da moeda, agora, com o mau uso, ou abuso, ou desvio de uso, para fazer quase poesia, dos nossos dados, de repente, é um outro lado da moeda e que a LGPD vem trazer, dar uma disciplina. Teste com você. E perceba, Rodolfo, como uma coisa se linka com a outra. Quando nós identificamos que, como você bem pontuou, a LGPD é uma lei nova, é uma lei de 2018, cujas vigências foram alteradas por diversas vezes, e estamos agora com a parte das penalidades a vigir a partir do mês de agosto deste ano. É uma lei que traz também penalidades. Mas perceba que a LGPD, efetivamente, ela traz uma perspectiva de quase de consolidação de uma compreensão que nós brasileiros não temos, que é a necessidade de compreendermos que existe um espectro que deve ser cada vez mais respeitado e cada vez mais devemos estar atentos a ele. Não obstante, os seus livros de direito civil já demonstram de há muito tempo, a própria Constituição de 88 já demonstra, o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, uma série de diplomas normativos esparsos no ordenamento jurídico já demonstram que o direito à reserva, à intimidade, é algo que nós nos preocupamos enquanto sistema jurídico. Ou seja, no particular, a LGPD ela vem como uma volta a mais no torniquete, como um plus, no sentido de que devemos estar atentos a esse aspecto, que é o aspecto da privacidade, da reserva, da intimidade das pessoas, no sentido exatamente de que estes dados, essas informações, as informações sobre as pessoas, são o que, voltando aí 50 anos atrás,
no tempo em que minha avó já dizia, meu filho, o que o homem tem de mais importante é o seu nome. Ou seja, voltamos a tempos atrás no sentido de dizer, olha, preserve o seu nome, preserve a sua imagem, preserve aquilo que se sabe acerca de você, aquilo que você faz, para que você tenha essa individualidade, você tenha o respeito à sua integridade moral também nesse sentido. Então veja que a LGPD, na verdade, ela acaba por buscar cristalizar, sistematizar uma série de premissas que são importantíssimas para que a gente consiga compreender esse novo microsistema, que eu diria que é o microsistema da privacidade, é o microsistema desse resguardo normativo quanto à proteção de dados pessoais, que é exatamente o fato de a LGPD acabar por estruturar um grande complexo normativo que diz o seguinte, olha, em regra, você não deve usar dados pessoais. Mas se você for usar, use-os com parcimônia, use-os respeitando as suas finalidades, use-os segundo a finalidade, use-os adequadamente. E, de mais a mais, você só vai poder usar se você cumprir estes requisitos. Então, para aquilo que a própria lei traz como as hipóteses de tratamento. Sim. E aí a lei acaba estruturando outros elementos. Diz, olha, no caso de menor, você tem que ter maior atenção a determinados aspectos. Aquilo que a lei denomina de dados sensíveis, você deve ter outros tantos aspectos. Aquilo atinente vindo para processo, a automatização de decisões. O artigo 20 da LGPD traz uma previsão muito bacana que diz o seguinte, olha, no caso de automatização de decisão, no caso daquela decisão que seja executada ou autoexecutável por meio de uma máquina, por meio de um algoritmo, por meio de um robô, esta decisão gera o direito do sujeito, o direito do titular dos dados a uma revisão, a um recurso automático por um ser humano. Veja que coisa intrigante. A lei, ela parte da premissa de que é possível uma decisão automatizada e ela repete, ou ela ressalva no sentido de que essa decisão automatizada, ela precisa necessariamente ser revista por um ser humano, que é exatamente para identificar os eventuais erros que um algoritmo, que um robô, que um sistema computacional possa ocasionar. Mas dentro desse sistema, o que é interessante é que a lei acaba por estruturar isso, essas premissas, e acaba por nos encaminhar uma perspectiva de estarmos necessariamente atentos ao fenômeno da informação e privacidade, da informação cada vez mais difundida, da privacidade como cada vez mais necessária e diante da profusão de elementos que nós temos, da necessidade que todos nós precisamos ter de sopesar sempre esses valores dentro da execução das nossas atividades. Uma das coisas mais interessantes, Rodolfo, quando você faz a implementação de LGPD, a gente está tendo a experiência de fazer implementação de LGPD, de estar atento à implementação de LGPD em várias frentes, tanto no âmbito do poder público quanto na iniciativa privada. Uma das coisas mais bacanas que você percebe é que a LGPD ela acaba por exigir um critério de racionalização. Por que você quer isso? Para que você quer isso? Quem vai ter acesso a isso? Por quê? Quando? Em que momento você deixa de ter acesso a essa informação? Ou seja, há uma necessidade, por força da LGPD, de se sistematizar, de se racionalizar o que se faz. E o processo é exatamente isso. É um mecanismo de racionalização da força do Estado,
de sistematização da força do Estado no sentido de compor pessoas que não conseguiram se autocompor. Então, veja como acaba se casando, não obstante haja efetivamente uma dubiedade ou uma aparente contradição entre um sistema que diz que devemos publicizar os atos e um outro sistema que diz que devemos reservar, que devemos preservar informações pessoais. E no processo do trabalho, me permita fazer até quase uma quadrinha. Na verdade, a gente precisa entender que a conjugação desses sistemas gera a ideia de que é preciso publicizar os atos, mas resguardando os dados. Ou seja, é preciso compreender que atos processuais continuam sendo públicos, continuam sendo necessariamente para ter um controle do Estado nisso, né? Na prática, mas isso não quer dizer que as pessoas terão necessariamente de ter acesso aos dados que estão sendo lá realizados. Ou seja, o indivíduo sabe que foram ouvidas provas, pode ser ouvidos que foi trazido realizar a audiência, mas as informações pessoais, claro que a gente pode trabalhar o conceito de dados sensíveis, das pessoas, que isso não é de conteúdo público. É uma das coisas que é sempre muito interessante, porque a gente fica imaginando, querido, na quase paranoia de publicidade, de tornar público fazer isso, a gente deixa o acesso a público a processo que tem lá folha de pagamento, dados... Exame médico, Rodolfo. Né? Exames médicos da pessoa, né? Então, e talvez pensando uma macro reflexão para o processo de trabalho, no processo civil, processo penal, talvez o conceito de segredo de justiça tenha que ser repensado pós LGPD. E um grande beijo aqui para a nossa querida amiga, professora confreira Carolina Tupinambá, que está aqui participando e prestigiando, que esteve junto conosco aí no Projeto Trabalho e Debate. Excelente, é grande honra sempre, professora de todos nós. De fato, Rodolfo, perceba que essa preocupação quanto à privacidade e o segredo não é novo. O Código de Processo Civil estabelece lá as noções de segredo e de justiça e já trazia desde há muito, desde o Código de 73, o Código de 39, já tínhamos lá a necessidade de termos reservas em relação a determinados aspectos da relação processual e também, no particular, em relação ao nosso Código de Processo Civil atual, o próprio Código de Processo Civil atual, diante da possibilidade da utilização de sistemas processuais, de sistemas telemáticos, de sistemas de tecnologia, de algoritmos para tratarmos, para executarmos a atividade jurisdicional, o próprio Código de Processo ele traz lá, olha, essa plataforma, que no nosso caso da Justiça do Trabalho, o nosso PJE, esta plataforma, ela deve ser segura, ela deve respeitar determinados critérios técnicos que determinem, que respeitem tanto a publicidade dos atos, mas o acesso às partes, o acesso a todos dessas questões, mas que deve ser, sim, identificada a finalidade que vai se executar daqueles sistemas processuais, de modo que eu diria que, do ponto de vista macro, a LGPD ela acaba reafirmando aquilo que eu estou chamando de relações extraprocessuais, ou seja, ela acaba reafirmando a necessidade de que os sistemas que o Poder Judiciário se utiliza para a gestão, para a condução, para o armazenamento, o processamento dos feitos dos processos judiciais, siga determinados critérios, siga critérios em que
seja esses sistemas adequados às boas práticas de tecnologia, adequados às regras de boa governança no tocante à segurança informacional. Mas, como eu já estava dizendo, essas questões elas não se limitam ao sistema que o judiciário usa para a gestão processual. A LGPD ela acaba por trazer também a necessidade de que todos nós, partes, advogados, peritos, servidores, tenhamos, membros do Ministério Público, tenhamos, ao participarmos do processo, que estarmos atentos à necessidade de respeito à privacidade das pessoas, atentos à necessidade da divulgação de certos fatos, o que casa muito bem com a nossa perspectiva, uma perspectiva que não é nova na nossa gloriosa CLT, que é a perspectiva de que, ao deduzir, ao formular o pedido, lá no 840, parágrafo 1º, já estava lá dizendo, olha, a parte deve deduzir, deve expor de forma reduzida, de forma resumida, os fatos atinentes à sua pretensão, na medida em que exatamente não se deve colocar ali, na prática do ato processual, informações, elementos que sejam inservíveis, que sejam irrelevantes para o desenvolvimento do feito. Ou seja, do ponto de vista de concepção, talvez a gente não esteja atento, mas a indicação de dados, a indicação de informações pessoais que nada tenham a ver com o deslinde do feito, que nada tenham a ver com a causa de pedir ou o pedido, naquela pretensão, e colocamos aquela informação solta, aleatória, de modo apenas a dar-lhe a publicidade porque o processo é público, isso, inevitavelmente, será considerado ou seria considerado como um episódio de violação da privacidade da reserva no tocante à vida pessoal, no tocante às informações pessoais. Imagine você, Rodolfo, se no âmbito de uma petição inicial, por exemplo, a parte autora, ao deduzir a sua pretensão, começasse lá a expor informações sobre o casamento do autor ou o casamento do réu, a situação pessoal de um ou de outro, informações sobre saúde da família, enfim, outros tantos aspectos absolutamente irrelevantes para o deslinde do feito. Veja que, neste caso, a própria LGPD ela vai nos orientar no sentido de que, olha, nesse microsistema, na necessidade de identificar uma adequação do que você está dizendo, isso é inerente, isso é imperioso. Você tem que estar atento ao proceder, ao requerer, ao decidir, ao certificar que o que temos de importante neste contexto é exatamente a reserva, é exatamente o resguardo daquilo o que as pessoas têm de seu, que é o seu nome, que são seus dados pessoais de RG, telefone, nome da mãe, aquilo que nós denominamos de informações transacionais, ou seja, com quem eu negocio, com quem eu caso, com quem eu tenho um relacionamento. Ou seja, isso é imperioso. A LGPD ela acaba nos trazendo, nos conduzindo, no sentido de que precisamos estar atentos a um necessário amadurecer nas questões que envolvem a publicidade de determinadas informações. Por quê? Porque temos por premissa de que não é da conta de ninguém as informações acerca de fulano ou de Beltrano. Então, isso aqui é muito interessante, como aqui já estamos falando há 35 minutos, e vamos dar um direcionamento agora pensando na nossa prática processual trabalhista. Que elementos da concepção tradicional
do processo do trabalho podem agora dizer que, olha, nós temos que, se não sabemos como é que vai ser, como deve ser, devemos afirmar que a forma que tradicionalmente é feita talvez não esteja adequada. Como é que você... Vamos fazer assim uma... O professor Ronaldo gostava muito de falar Um overview. um voo de pardal aqui sobre isso aqui. Pronto. Eu diria, Rodolfo, que a gente primeiro, tentando ser sistemático, né, tentando compreender as coisas ou expor as coisas dentro de alguma dinâmica, eu diria que no tocante, por exemplo, à competência, tá, da Justiça do Trabalho. No tocante à competência da Justiça do Trabalho, vamos precisar compreender a sistemática da LGPD, porque a própria Lei Geral de Proteção de Dados acaba por fixar um regime de responsabilidade para aquele que tem a prerrogativa de determinar o que será feito com determinadas informações, o que será feito com o tratamento de determinados dados pessoais, aquilo que a lei denomina quem tem essa prerrogativa de dizer como, o que será feito, que será o controlador. E temos a figura daquele que é contratado, daquele que é, de algum modo, instado a executar as orientações do controlador, que seria aquilo que se denomina como operador. De logo aí, é importante pontuar que a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, já cuidou de excluir do conceito de operador a figura do empregado. Isso é muito importante, talvez uma novidade aí de direito material que a gente precisa identificar, que está excluído desde já do conceito de operador a figura do empregado, porque na visão da ANPD, que a meu juízo está correta, a figura do empregado ela não tem a prerrogativa de executar um determinado tratamento, uma determinada atividade, senão segundo o que lhe fora determinado, segundo os ônus e as responsabilidades daquele que é o seu empregador, de modo que, em assim sendo, não teremos aqui na figura do empregado, de regra, uma visão, uma correlação do empregado enquanto um operador de dados. Na verdade, o empregador ele poderá ser, sim, o controlador, mas a figura do operador seria mais... Vou tentar dar um exemplo aqui. A empresa de contabilidade que foi contratada para gerar a folha, ou gerir a folha, fazer a rescisão. A empresa de publicidade que foi contratada para executar uma determinada campanha de marketing e etc. De modo que, neste ponto, dado que a lei estabelece um regime, inclusive, de solidariedade entre o controlador e o operador, quando o controlador está diretamente envolvido no tratamento dos dados e quando o operador descumpre a obrigação legal ou descumpre aquilo que legalmente, legitimamente lhe foi imposto pelo controlador, nessas duas hipóteses, ter-se-á a responsabilidade solidária entre eles, entre o controlador e o operador, de modo que, trazendo para o nosso processo do trabalho, haverá, por exemplo, a competência do judiciário trabalhista para o processamento e o julgamento de uma ação, por exemplo, de um empregado que, tendo os seus dados tratados indevidamente pelo escritório de contabilidade que o seu empregador contratou para tratar os dados pessoais dele, o empregado passaria a ter a prerrogativa, dada a solidariedade entre o escritório de contabilidade e o seu empregador, de acionar diretamente o escritório de contabilidade, embora dele nunca tenha sido empregado, para que esse escritório de contabilidade seja responsabilizado pelo pagamento das indenizações por dano moral e material, por exemplo, e o juízo competente seria a nossa gloriosa Justiça do Trabalho, na forma do artigo 114, inciso 1 da nossa Constituição Federal, quando Olha lá que interessante é definido. aqui esse tema suscitado por você. E um abraço aqui ao nosso confrade, Antônio Carlos Aguiar, que entrou aqui também
mandando um grande abraço aqui a ele. E aqui a gente precisa falar sobre, né, perceba, essa postulação, né, de uma reparação por uma conduta que foi, na verdade, do escritório de contabilidade, vai surgir aí uma responsabilidade por ato de terceiro. Na verdade, esse escritório de contabilidade atua como preposto do empregador. E, para mim, incidirá aí o artigo 932, inciso 3º do Código Civil, combinado com o artigo 933, para pensar em responsabilização objetiva, 933, e solidária, no caput 932. Perceba que é uma nova modalidade de solidariedade fora da compreensão tradicional de grupo econômico ou de terceirização. Na verdade, é uma responsabilidade civil por ato de terceiro nessa condição da relação de emprego. E aí a discussão que é interessante, meu estimado Teto, eu não tenho a menor sombra pálida de dúvida que é possível trazer os dois para a lide. Acho que o que fica complexo é imaginar uma ação exclusiva em relação ao responsável material pela divulgação, que é o escritório de contabilidade. Parece-nos, e essa é uma discussão interessante. Por quê? Porque, como ele não tem um vínculo jurídico com o empregado, mas sim, na verdade, ele tem um vínculo jurídico com o empregador, nós teríamos aí uma hipótese de solidariedade, mas por quê? Porque a ideia específica é a ação direta em face do escritório, sem sombra de dúvida que teríamos a possibilidade dessa postulação. A competência, a inovação é imaginar justamente também nessa competência de trabalho para esse ato isolado, esse ato não conjugado. Isso aí é um grande desafio. Deixa eu fazer uma provocação aqui, porque para aproveitar e responder a pergunta aí do ouvinte aqui, o Rodrigo Soares, te perguntou, será que não existe uma culpa concorrente de quem inclui dados no processo que são impertinentes a partir do momento que esse dado é vazado? Eu diria mais, Rodrigo. Não é culpa concorrente, não. Nessa situação é responsabilidade direta. Por quê? Porque a discussão é inclusão de dados, a outra é vazamento de dados. Porque se você inclui um dado que não era autorizado colocar nesse ponto, nós vamos ter aqui uma hipótese de responsabilização, independentemente disso vazar ou não. Por quê? Porque o que nós temos aí é por isso que é uma ideia de mudança de paradigma, é uma ideia de uma compreensão dessa matéria numa nova perspectiva, é de chamar a responsabilidade independente do vazamento. Vou dar um abraço aqui para a Carol Vargas, que está se incorporando também ao projeto Trabalho e Debate aqui, e ela está fazendo um doutorado sobre temas fascinantes, principalmente a pessoas com deficiência. Para mim, é a ideia do capacitismo, outro tema que eu vou fazer uma live com ela também, magia ou menos dia. Seja bem-vinda, Carol. E devolvo a bola para a Tess. É isso. Os desafios, Rodolfo, nessa perspectiva são imensos. Essa ideia da questão da competência, na verdade, o TST já teve a oportunidade de decidir no sentido de que, havendo solidariedade do ponto de vista material, a Justiça do Trabalho seria competente, sim, para apreciar o aspecto processual em razão exatamente da decorrência da relação, tal qual no âmbito do dano moral em ricochete, lá do ponto de vista dos herdeiros do trabalhador, que também acaba figurando lá no âmbito das nossas discussões no âmbito do processo do trabalho. Mas existem outras questões, Rodolfo, que, a meu juízo, são muito fascinantes e que precisam ser pensadas por nós, por exemplo, no âmbito do direito coletivo. No âmbito do direito coletivo, casado com o processo, a gente sabe que a representação sindical, a própria Constituição determina como sendo possível que as entidades sindicais figurem como substitutos processuais, figurem
lá em nome próprio para a tutela de direito de terceiro, no caso dos direitos da categoria. Mas surge de outro lado uma outra perspectiva, que é a seguinte: de regra, a própria LGPD acaba nos trazendo esse conceito, essa compreensão, e lá uma das hipóteses de tratamento que o artigo 7º, inciso 1º da LGPD traz, que é a mais comum e aquela que todo mundo lembra logo, que é a hipótese do consentimento, é como lidar com essa noção de que, com o consentimento, eu tenho a minha autodeterminação afirmativa, portanto, eu individualmente autorizo que tenha acesso a determinada informação pessoal. E como é que eu lido na perspectiva da representação sindical, na qual, de regra, eu tenho uma figura de um terceiro, de um outro ente, que não eu, e que tem a prerrogativa constitucional, inclusive, de pretender em meu nome, independente de minha autorização. Então, veja como é que nós precisaremos compreender dentro da sistemática da proteção da privacidade de um lado, mas da preservação do sistema processual e de proteção ao trabalhador decorrente da atuação sindical, lá na forma do artigo 8º, inciso 3 da Constituição, que a entidade sindical, ela não tem apenas o direito, ela tem o dever na forma do 513 e 514 da CLT, de tutelar, de pretender aquilo que for em defesa da categoria e aquilo que for em defesa da classe. Ou seja, é evidente que a atuação sindical deverá existir, deverá se dar nessa perspectiva, na perspectiva do cumprimento de uma obrigação legal, de uma execução de algo que seria imperioso que a entidade sindical realizasse, mas ficamos diante daquele dilema: em que medida isso poderia acontecer? Como é que essa entidade sindical poderia lidar com esta informação? Como é que a entidade sindical vai ter acesso, tem essa prerrogativa de pretender o acesso frente ao empregador, por exemplo? E agora a gente tem identificado, Rodolfo, por exemplo, inúmeras negociações coletivas. Aqui na Bahia a gente já teve a oportunidade de identificar algumas que, por exemplo, tratam especificamente das questões relacionadas com a tutela de informações pessoais. As entidades sindicais, nas prerrogativas da negociação coletiva, estão lá a disciplinar o modo, o meio para que se exerça essa possibilidade, para que as entidades sindicais possam se desincumbir dessas obrigações, da obrigação legal de cuidar, de tratar desses aspectos. De modo que esse é um assunto interessante, porque a própria OIT já teve a oportunidade de buscar estabelecer um guideline, de estabelecer uma lógica, uma sistemática para a apresentação de uma representação mais efetiva pelas entidades sindicais, mas nós vamos ter que estar atentos a como se dará esta representação sindical, como se dará aqui no âmbito do nosso sistema brasileiro a representação da entidade sindical de forma legítima, de forma razoável, de forma equilibrada, de forma sistêmica. E esse é um desafio e mais uma reflexão que nos leva à própria leitura da Lei Geral de Proteção de Dados frente a este sistema, ao sistema de postulação, de proteção dentro do Poder Judiciário Trabalhista. Então, é fácil a gente identificar assim, alguns episódios que nos chamam a atenção e que nos exigem uma reflexão. Embora exista também, de outro lado, algumas hipóteses que são mais claras na LGPD. A LGPD traz, por exemplo, fixa, por exemplo, algumas questões atinentes a ônus de prova. Ônus de prova mesmo. Traz lá algumas questões. E aí, por exemplo, nós precisamos estar atentos, Rodolfo, ao fato de que muita gente tem conversado comigo diante do ineditismo da sistemática que essa lei nos traz.
e tem me dito sempre, não, diante da necessidade, eu vou exigir que o sujeito faça aqui um documento consentindo com a utilização dessas informações pessoais, como se o consentimento fosse apenas uma das hipóteses de tratamento, embora a Lei Geral de Proteção de Dados estabeleça lá outras 9, são 10 hipóteses de tratamento que a lei faculta ao agente de tratamento. E as pessoas ficam dizendo, não, eu vou pelo consentimento, porque esse é o mais fácil. Mas, na verdade, a própria lei, lá no artigo 8º, parágrafo 2º, vai dizer o seguinte, olha, meu amigo, se você está me dizendo, disser para a autoridade, disser judicialmente, que está a efetuar tratamento de dados com base no consentimento, você será obrigado, é ônus seu, exclusivamente seu, o de demonstrar não apenas o consentimento, mas que este consentimento foi obtido legalmente. Veja, Rodolfo, como é tortuosa essa prova. Na verdade, é complicadíssima a partir de uma perspectiva da vulnerabilidade da relação de emprego. Porque, justamente, não é simplesmente assinar. Assinar, eu autorizo que informe os meus dados aí que eu posso lá colocar e, de repente, eu estou virando garoto propaganda porque tem uma deficiência física ou tem uma determinada idade, sem que eu especificamente esteja autorizando para aquele uso em benefício de algo que eu queira suscitar, né? Vai ser um tema interessante. Acho que eu vou até falar para a Carol, que estava nos assistindo aqui, lá do Fale Carol, olha que alguma coisa do anticapacitismo pode ir também nessa linha. Mas siga aí. Não, veja, pegando o gancho nisso que você está mencionando, Rodolfo, veja, nós temos, no particular, uma presunção na relação de trabalho de que o consentimento, ele é viciado, eu vou colocar nesses termos, e sendo apenas uma novidade, e aí já uma novidade da legislação pós-reforma, no sentido de que há uma presunção da hipersuficiência, que, portanto, o consentimento seria obtido legitimamente sem maior presunção de vício, digamos assim, apenas para aqueles trabalhadores que se encontrem dentro de uma determinada faixa salarial e alguma formação técnica. Então, veja como é complicado alguém se apoiar nessa perspectiva e cujo ônus de prova incorrerá duplamente, porque incorrerá no sentido de demonstrar judicialmente que obteve o consentimento de alguém, consentimento este, que inclusive pode ser revogado a qualquer tempo, e, além disso, corre-se o risco de demonstrado o documento, apresentado o documento, lá indicando que o consentimento foi obtido, de também ter que demonstrar que aquela obtenção daquele consentimento não foi viciada, que aquela obtenção daquele consentimento foi legítimo. Ou seja, é um risco absurdo, um risco extraordinário, que muitas pessoas não estão percebendo o quão perigoso é, do ponto de vista do contencioso judicial, você apresentar este documento nessa perspectiva. Ou seja, a LGPD ela traz algumas facilidades para a utilização de dados pessoais, mas determina de forma muito clara o modo, o meio como devemos fazê-lo. E ainda falando de ônus de prova, que é um outro aspecto também bem interessante, é que lá o 818 da CLT, quando ele traz as hipóteses de ônus de prova e traz lá a possibilidade da inversão da carga dinâmica probatória, aquilo que a gente sabe muito bem, a gente diz, olha, diante do excesso ou dificuldade, diante da impossibilidade, o juiz pode ir lá, em decisão fundamentada, inverter o ônus de prova. E vem a LGPD e traz mais uma hipótese em favor do titular dos dados, que é a hipótese da verossimilhança da alegação.
no sentido de que a verossimilhança da alegação também induzirá a inversão do ônus de prova em favor do titular dos dados. Então, perceba como acaba comatando esse sistema probatório da LGPD com o sistema probatório da nossa CLT, no sentido de reafirmar a hipossuficiência daquele que, sendo trabalhador, tem as suas informações tratadas pelo seu empregador, por exemplo, que é típica hipótese de um controlador, e tendo um episódio de violação desses dados, mesmos dados pessoais, e indo a juízo, tem todas as presunções em seu favor, tanto na condição de empregado, quanto na condição de titular de dados. De modo que é importante que as pessoas estejam atentas a isso, porque nessa perspectiva, ao discutirmos judicialmente as questões relacionadas com a LGPD, com a privacidade, os réus, os demandados, precisarão sim estar mais atentos ainda à dinâmica probatória, porque esta dinâmica probatória vai acabar sendo duplamente onerosa, tanto na perspectiva da defesa do trabalhador, quanto na perspectiva da defesa do titular de dados pessoais. Então, isso é muito importante também nessa perspectiva da LGPD. O homem da advocacia aqui nessa live é você. Minha atuação é como magistrado. Mas se eu estivesse na advocacia preventiva, e principalmente de grandes empresas que possam ter uma estrutura nesse ponto mais adequada, o que é que eu faria? Possivelmente, eu exigiria de todos os meus trabalhadores, quando houver a possibilidade de utilização de dados, a autorização prévia, e quando fosse utilizar especificamente uma nova autorização, para não dizer que houve isso, para pensar numa circunstância, num eventual processo judicial. Uma coisa é, numa visão introdutória, para fazer que tem uma manifestação de vontade, e outra no direcionamento e a concordância com aquela utilização específica, para não ficar... Porque o que é que tem acontecido? Eu vejo isso até em associações, em institutos que eu faço parte, as pessoas estão preocupadas, é natural, preocupadas com a aplicação da LGPD, e está recebendo a rodo, né? Você autoriza que a gente utilize seus dados, porque a gente tem seus dados aqui, ou seja, não fazer somente no atacado, mas também no varejo. É verdade, Rodolfo, mas as pessoas precisam compreender, dentro desse sistema, que a hipótese do consentimento é apenas uma das hipóteses de tratamento. De novo. Existem outras tantas. O cumprimento de obrigação legal, o cumprimento contratual, a defesa em processo judicial, administrativo ou arbitral, a defesa de crédito, a defesa da saúde. São várias as hipóteses em que a legislação já prevê automaticamente, previamente, a perspectiva de que seja possível o controle, o tratamento dos dados sem maior dificuldade. Fazendo uma interrupção, mandando um abraço para a nossa presidente agora do Instituto Baiano de Trabalho, a doutora Cíntia Possídio, que eu tive a honra também de ser orientador do mestrado. Ela está aqui. Se Técio me sucedeu na presidência, Cíntia sucedeu Técio. Que bom estarmos os três presidentes aqui unidos. Também um abraço para a doutora Diniz Félix, é nossa aluna do nosso curso de pós-graduação também, aí na Faculdade Baiana de Direito. Eu fico felicíssimo com a presença de doutora Cíntia. Eu que sou agora membro da diretoria dela e tive o prazer, a honra de participar, de tê-la aí como minha sucessora, como presidente do IBDT, e eu estou aqui hoje como comandado de doutora Cíntia, e o faço com muito orgulho, dada a sua incrível capacidade, competência, dinamismo, brilhantismo de sempre. Então, de fato, é uma alegria muito grande tê-la aqui conosco. Mas, Rodolfo, a gente vai ter que dar um direcionamento, que a gente já está falando há uma hora. Então, vamos aí fazer questões tópicas sobre o processo do trabalho,
coisas que você queira destacar. Enquanto você está pensando aí, eu acho que a gente precisa realmente repensar muito a questão da ouvida de testemunhas, a forma da qualificação da testemunha precisa ser repensada, ou os documentos ou os dados que se utiliza e que se exige para a sua identificação. É preciso saber que o Poder Judiciário também está nesse momento aí dando um tratamento de dados, e a gente precisa mudar um pouco a perspectiva para não imaginar que a LGPD é só para iniciativa privada. Não, ela vai pensar também nesses registros públicos também que precisam ser destacados. Com certeza, Rodolfo. A LGPD, ela traz uma perspectiva tanto para o público quanto para o privado, no sentido de que devemos... Vamos dar um abraço aqui para o Sérgio Lang Júnior, está aqui nos prestigiando, e um abraço para o Sérgio Lang Pai, que foi aniversário dele também. E aí, grande abraço, mestre Sérgio. Grande abraço. De fato, a LGPD, a meu juízo, ela traz uma série de aspectos que me parecem importantes e relevantes nesse momento, mas eu diria, já à guisa de uma conclusão, diante do adiantado da hora, de que nós precisamos refletir sobre o processo na perspectiva de assegurar também esses direitos fundamentais, os atinentes à privacidade, à reserva, à intimidade. Se permite uma brincadeirinha, se tínhamos um filme, precisamos falar sobre Kevin, precisamos falar sobre LGPD. Com certeza. Penso que nós precisamos falar sobre isso, porque a lei, a LGPD, ela é, em verdade, um grande sistema, uma grande sistemática de regras de conformidade, de compliance. A LGPD nada mais é do que um grande programa de compliance de dados, no sentido de que temos todos um compromisso em reafirmar que os dados, as informações, o conhecimento acerca de A, B, C, enquanto pessoas físicas, isso é relevante, isso é importante, não é comum, não é banal, não é interessante para ninguém termos a possibilidade, a perspectiva de ter acesso a informações que não são do interesse de ninguém, senão por mera bisbilhotice, dentro de uma dinâmica em que está cada vez mais fácil, cada vez mais cada vez mais possível termos esse tipo de expediente. Na verdade, a LGPD é a reafirmação de um grande chamamento para todos nós enquanto sociedade, no sentido de que, olha, nós precisamos pensar as perspectivas da privacidade, da individualidade. Por quê? Porque efetivamente, Rodolfo, se você refletir, se cada um refletir, você vai identificar que nos últimos 10 anos, seguramente eu vou dizer aqui para você alguns nomes e você vai rememorar de alguns episódios muito rumorosos. Se eu perguntar para você se você se lembra da Lei Carolina Dickmann, certamente você vai se lembrar. Se eu perguntar para você se você lembra do Brexit, do escândalo da Cambridge Analytica, se eu falar com você sobre Vaza Jato, se eu falar com você sobre Xvideos, todas essas expressões acabam nos rememorando a episódios em que o que há de comum em todos eles é que são grandes gatilhos, grandes episódios que demonstraram o quão importante informações pessoais são e o quão estamos a cada dia tendo as nossas informações sendo divulgadas e sendo utilizadas em sistemas cada vez mais poderosos, sistemas cada vez mais robustos e que são capazes, cada um desses sistemas, de nos induzir
de nos impor determinados comportamentos de consumo, determinadas preferências políticas, por que não? Há estudos que demonstram que efetivamente as redes sociais, as mídias sociais, têm implementado um desserviço de polarização e que por isso estamos cada vez mais distantes daqueles que nós somos próximos, apenas e tão somente porque ouvimos aquilo que não gostaríamos de ouvir. Então, esses mecanismos, essas questões, esses sistemas, quando juntos, eles têm um potencial de gerar um grande caldo de desagregação social, de grande litigiosidade entre as pessoas, de grande indução sobre determinados comportamentos. Existe hoje um determinado ramo de estudo chamado jurimetria, que pretende, ou que pelo menos através dela é possível pretender, a influência de determinados comportamentos do magistrado, juiz enquanto pessoa, porque foi julgada a determinada matéria antes de alguma ou depois de outra. Antes de um determinado episódio ou depois de um determinado episódio. É possível, através da jurimetria, por exemplo, e isso já está demonstrado, que haja a perspectiva de uma análise de um possível êxito ou de um improvável êxito de uma determinada demanda, tão somente porque foi possível uma prévia parametrização de determinado comportamento de um determinado juiz, de um determinado tribunal, acerca de um determinado assunto. Então, quando nós colocamos em perspectiva essas questões dentro do processo, quando colocamos em perspectiva a atuação do Estado-juiz dentro dessas inúmeras variáveis, nós conseguimos perceber que, por exemplo, a utilização de dados pessoais ela pode ser indevidamente levada a nos induzir a determinados comportamentos. E isto ainda não foi pensado por nós. Isso não foi pensado na dinâmica processual. Isso não foi pensado ainda dentro da nossa sistemática social. E talvez, Rodolfo, o grande desafio que a LGPD nos traz é exatamente sendo o processo a materialização de um ideal de justiça no qual se estabelecem regras previamente para que, dentro dessa arena de ideias, possamos disputar os bens da vida, que dentro dessa perspectiva o processo ele não sirva, não deixe de servir enquanto instrumento de civilização, de civilidade, e passe a ser uma arena na qual passemos a prestar esse desserviço, o desserviço de desprestigiar, de violar, de violentar os aspectos relacionados com a própria intimidade, com a própria privacidade e a consequência que isso gera, dado que a gente sabe que as informações pessoais, quando mal utilizadas, podem sim induzir ao preconceito, induzir ao afastamento, à exclusão, e isto é tudo que nós não precisamos. Verdade. Meu querido, já estouramos todo o tempo, então eu quero dizer a minha enorme satisfação de ter aqui esse momento de bate-papo com vocês. Aproveitem todos e todas para conhecer os nossos cursos de pós-graduação online, em Direito e Processo do Trabalho do SES, em Direito Contratual do SES. Todos esses temas serão também abordados lá e a gente vai se encontrar em outras oportunidades. Quero registrar publicamente, mais uma vez, minha profunda admiração a esse grande jurista que é o Técio e também agradecer a todos e todas pelo prestígio de sua audiência nessa noite. A gente se encontra em outra oportunidade. Técio, manda um abraço aí para todo mundo, as suas considerações finais. Mestre Rodolfo, como é bom falar com você
Que saudade eu estou de você. Um beijo imenso, um beijo imenso. Estamos agora na nossa maratona de atualização do nosso curso para Aguardem aí a terceira partirmos edição. para a nossa terceira edição com muita novidade bacana. E Então, LGPD lá também. LGPD com certeza. Então, um grande abraço a todos. Um grande abraço de você, Rodolfo, aqui que está nos acompanhando. Beijo grande. Fiquem em paz. Um abraço. Apareça aí, amigo. Um abração. Fui.